Dando sequência aos nossos estudos, vamos falar agora de aspectos psicológicos. Gostaria que vocês lessem esse texto e refletissem por um momento. Steve é muito tímido e retraído, invariavelmente prestativo, mas com pouco interesse nas pessoas ou no mundo real. De índole dócil e organizada, tem necessidade de ordem e estrutura, e uma paixão pelo detalhe. Há maior probabilidade de Steve ser um bibliotecário ou um fazendeiro? Pensem por um tempo. Você provavelmente notou a semelhança da personalidade de Steve com a de um bibliotecário, mas, estatisticamente, a chance de Steve ser um fazendeiro é maior, porque para cada bibliotecário nos Estados Unidos existem mais de 20 fazendeiros. No Brasil não deve ser muito diferente. Por que isso é importante para quem vai operar no mercado? Porque demonstra como a intuição por si só pode gerar achismos, nos fazendo tomar decisões erradas e ignorando os sinais do mercado. Por exemplo, padrão gráfico de bandeira de alta, indicando maior probabilidade de continuação de tendência. Aqui nós temos o padrão de bandeira de alta que a gente aprendeu, onde há uma alta, a gente vê a bandeira, depois a bandeira é rompida e o preço continua subindo. A bandeira de alta indica que há uma maior probabilidade do preço voltar a subir. Ele subiu antes do... O mastro é a alta, ele subiu, fez o padrão bandeira e a tendência, a probabilidade é maior dele continuar subindo. É por isso que a gente deve fazer uma compra quando a gente encontra esse padrão no mercado. Agora imaginem a seguinte possibilidade. Marcos, um amante da astrologia, vê que a Lua está ascendendo em Escorpião e faz uma venda, ignorando totalmente a probabilidade exposta pelo padrão gráfico de bandeira de alta. Esse exemplo é um exemplo bem absurdo, mas é só para vocês imaginarem como a intuição, como esses achismos podem fazer com que a pessoa haja mais ouvindo a emoção do que ouvindo a razão. Então, isso pode atrapalhar muito a pessoa. As pessoas são bons gramáticos intuitivos. Com a idade de 4 anos, uma criança se ajusta sem esforço às regras gramaticais, à medida que fala. Embora não tenha aprendido as regras, a criança, antes de ir para a escola, aprende a se ajustar às regras gramaticais sem ter aprendido as regras. Porém, as pessoas, no geral, não são bons estatísticos intuitivos. Quando a gente se encontra, por exemplo, com aquela questão do bibliotecário e do fazendeiro, se a gente responder na intuição, só baseando-se na semelhança do texto, a gente vai responder que Steve tem maior probabilidade de ser um fazendeiro. Mesmo que a gente se a gente parar para pensar um pouco, utilizando um pouco a razão, a gente tende a imaginar que há mais fazendeiros no Brasil do que bibliotecários. Então, se há mais fazendeiros, a probabilidade de a gente encontrar um fazendeiro com aquelas características é maior do que a gente encontrar um bibliotecário com aquelas características. Logo, não podemos agir no mercado de forma automática, sem o mínimo de raciocínio lógico antevendo nossas ações. Como nossas impressões podem ser manipuladas? Pense na seguinte questão. O adultério é mais comum entre políticos ou advogados? A tendência é que nós acreditemos que é maior entre políticos. Mas por quê? Se não há nenhuma evidência estatística que nos auxilie a responder a essa pergunta, nós tentamos buscar na memória lembranças ou casos de adultério de políticos e advogados. Isso é chamado heurística da disponibilidade. Vocês podem encontrar essa explicação no livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. É um livro que eu até indico para vocês que estão entrando no mercado. Eu vou indicar outros livros aqui no decorrer do curso. E esse autor, ele criou uma teoria a respeito de tomadas de decisões, o processo do cérebro nas tomadas de decisões.
Essa teoria que ele criou garantiu um prêmio Nobel na área de economia. O cara é psicólogo e ganhou um Nobel na área de economia por causa dessa teoria. Essa teoria foi aplicada em economia, em política, entre outras áreas. Então esse cara tem muita competência para falar sobre esse assunto. A probabilidade de pensarmos em políticos tende a ser maior, haja vista que a infidelidade de um político tem muito mais chances de ser noticiada do que a infidelidade dos advogados. Logo, não há nenhum indício concreto de que existem mais políticos infiéis do que advogados. O que existe é somente uma impressão criada pela mídia. Então é isso que acontece. A gente vê uma notícia na mídia e a gente acredita que aquilo acontece mais vezes, mas isso não quer dizer que acontece mais vezes, só quer dizer que é mais noticiado. Essa questão não tem nenhum impacto direto em nossas vidas, mas tente imaginar como poderia ser desastroso se você tomasse tudo que vê na TV como se fosse um dado estatístico. Por exemplo, revistas que enganam potenciais investidores, gerando somente expectativas, geralmente em pessoas que nem sequer investem. Vamos ver aqui alguns exemplos de como as notícias podem gerar um pânico ou euforia desnecessária. Lembrando que nas operações de curto prazo, nós não temos o impacto de notícias em nossas operações. A gente não opera quando tem notícias, então as notícias não impactam nas nossas operações. Mas é importante que você saiba como o investidor deve se comportar em relação às notícias, seja você um operador de curto prazo ou de longo prazo. Então vamos lá. Olha essa capa da Veja do dia 18/6/97. As ações fazem a festa. Quem investiu na bolsa ou em um fundo de ações ganhou até 60% neste ano. O cara que não tem... A pessoa que não tem conhecimento de mercado, vamos supor que a pessoa quisesse entrar no mercado naquela época. Se ela vê uma notícia dessa, a tendência é da pessoa entrar e comprar. E aí a pessoa não se baseia em análise técnica, não se baseia em análise fundamentalista, que é utilizada no longo prazo. Ela só se baseia na notícia. E, por incrível que pareça, acreditem ou não, muita gente entra no mercado sem conhecimento prévio, sem análise técnica, sem análise fundamentalista, se baseia em notícias e infelizmente, não tentam construir uma inteligência emocional que as evitem sair do mercado, sair de uma operação que eles estão perdendo. E aí, o que aconteceu depois dessa notícia? O mercado caiu. O mercado caiu. Essa queda do mercado, depois dessa notícia, durou 2 anos. Agora imaginem vocês entrando no mercado por causa dessa notícia, vendo o mercado cair por 2 anos. Eu acredito que a maioria, se não todos, não ficariam 2 anos vendo o dinheiro diminuir. A maioria sairia. Quem teria inteligência financeira, quem entraria sem estudo e teria inteligência financeira para se manter na operação, a maioria sairia perdendo. É isso que acontece, esse que é o problema. Outra notícia aqui. Essa de 2002. Capa da Veja. Ele voltou. A subida de preços deve ultrapassar os 10% neste ano, despertando o dragão inflacionário que aterrorizou os brasileiros no passado. O cara vê essa notícia e pensa, a economia vai ruir, o apocalipse está chegando, eu não vou entrar no mercado. Ou o cara está no mercado, ele vê essa notícia, se ele se desesperar, ele pensa, eu vou vender. Então, ele se desespera baseado somente em notícia. Muita gente tem, às vezes até a pessoa que fez análise técnica ou fundamentalista, que seja, vê uma notícia dessa e se desespera. É isso que não pode acontecer. Se você fez uma análise técnica ou fundamentalista, esqueça a notícia. A menos que você, por exemplo, você comprou uma empresa, você está numa operação de curto prazo, vamos supor, 3 dias, para sair em 3 dias, e aí acontece alguma coisa grave numa empresa, aí tudo bem, você poderia sair dela, porque você não é de longo prazo, você está numa operação para sair em 3 dias. Agora, se você entrou numa empresa para sair daqui a, 10, 20 anos, ignore essas notícias, cara. Ignore.
Porque se você fez análise fundamentalista, a empresa é boa, a empresa vai se recuperar, a menos que ela declare falência, o que é bem difícil se você souber fazer a análise de uma empresa e ver que a empresa é boa. Mas aí a pessoa vai ver isso aqui, se ela está no mercado ela vende, se ela não está no mercado ela não quer entrar. E aí o que aconteceu depois dessa notícia? Olha aí no gráfico, dia 4/12 de 2002. O mercado só subiu depois dessa notícia. Só subiu por anos depois dessa notícia. Entendeu por que a gente não pode levar a notícia tão a sério quando a gente quer operar? Nem no curto, nem no longo prazo. Até no curto prazo pode acontecer de afetar alguns aí. Ah, sei lá, eu acho que vai cair porque eu acho que vai cair, porque, sei lá, eu vi uma notícia que a Tesla está vendendo mais carros nos Estados Unidos, então o petróleo vai cair. Então a Petrobras vai ser afetada no curto prazo, eu vou vender minhas ações aqui. O petróleo vai diminuir, as ações de petróleo vão cair. É umas coisas mais ou menos assim, é puro achismo. E reparem outra coisa, depois que a Veja escreveu de forma positiva sobre a Bolsa em 97, as ações caíram, né, por 2 anos. Nessa época, o mundo vivenciou a crise asiática, seguida da crise russa. Então o investidor deve entender que há tantas variáveis que podem influenciar o mercado que não faz sentido se basear em uma ou outra notícia para operar. E outra coisa, se vocês repararem nesse gráfico, percebam que a pessoa que comprou em 97, se ela mantivesse as operações, se ela mantivesse a posição, não tivesse saído da operação depois que ela viu o mercado caindo, ela teria lucro após 2004, 7 anos depois. Só que quem entra no mercado normalmente não tem inteligência emocional suficiente para lidar com a perda por tantos anos, como aconteceu nesse período. Logo, a probabilidade dela sair quando o mercado está em queda é maior. É isso que a gente tem que evitar. No curto prazo, isso pode acontecer também. Você está numa operação, você entra, se baseia na análise. E aí você entra na operação, a operação começa a ir contra, você se desespera, a emoção começa a gritar no seu ouvido, começa aquela voz na sua cabeça, e você vai perder. Aí você vai e vende perdendo. E aí você vê que, às vezes, se você tiver feito a análise correta, na maioria das vezes você vê que se você tivesse continuado, você ganharia. E isso não pode acontecer. A partir do momento que você entrou numa operação usando a razão, você não deixa a emoção falar mais alto. Mesmo que você sofra vendo seu dinheiro cair ali, se você fez a análise, se você tem uma meta, se você teve um plano ali para entrar na operação, siga o plano até o final. Ganhando ou perdendo. Você tem que entender que às vezes você vai perder, mas você entrou, você já tem que entrar com essa noção. Não fica com medo quando a operação está rolando e clica ali para fechar porque você fica ansioso e tal. O acompanhamento eu acredito que é importante por isso. Essa parte de aspectos psicológicos eu acredito que pode ajudar vocês também. Então anotem assim, qualquer coisa que vocês acharem pertinente, qualquer coisa que vocês acharem interessante que possam vir a te ajudar, a ajudar vocês no futuro. Esse aqui eu já falei, né? Falei sobre a Veja, crise asiática, tá. Notícias que enganam. Todo tipo de operação requer um alvo bem definido, seja de curto ou longo prazo. Antes de falar de Bitcoin, deixa eu falar sobre isso de curto ou longo prazo. Quando você opera no longo prazo, também é necessário você ter um alvo bem definido. Por exemplo, se você comprou uma ação esperando que ela suba R$3, é desejável que você se mantenha na operação até atingir o seu objetivo, mesmo que ela se desvalorize por meses ou até anos antes disso. Como eu disse anteriormente, se você tivesse comprado ali naquela notícia de 97, o mercado caiu, você demoraria 7 anos para chegar no valor que você estava antes. Infelizmente, a gente passa por isso às vezes no mercado. O mercado não é perfeito. Até com análise a gente comete erros, o mercado às vezes não respeita as análises. O mercado não é perfeito, há muitas variáveis aí que influenciam. O que você precisa ter é consistência, paciência e controle emocional para se manter na operação. Então essa mentalidade leva tempo para se construir, só que é possível. E para quem opera com foco em longo prazo, é inquestionavelmente necessário. Eu acredito que vocês aí que estão entrando no mercado agora
pretendem no futuro investir com foco no longo prazo também, porque o risco é relativamente menor do que no day trade. Então esse conhecimento passado aqui é de extrema importância para que você tenha sucesso. Como eu disse anteriormente, faça anotações, escreva o que achar importante desse curso e revise sempre que for necessário. Assim você terá uma vantagem, uma espécie de blindagem emocional para se manter no mercado. Agora vamos falar aqui do Bitcoin. Vocês lembram? Acho que foi em não sei se foi 2017, 2016 por aí. Houve uma alta no Bitcoin. Em janeiro ele valia $1.000, um Bitcoin. E aí ele foi para $20.000 no final do ano. Ou seja, uma alta enorme. Muita gente ali ficou eufórica. Eu lembro que teve amigos meus me falando para comprar Bitcoin, falando que queriam comprar, pessoas que nunca tinham ouvido falar de Bitcoin até então. E aí eu lembro que eu perguntei para um amigo, por que eu devo comprar? Por que você está querendo comprar? E ele falou porque está subindo. E aí eu não lembro se eu cheguei a falar com ele para não comprar nem nada, porque a gente estava numa festa e eu fiquei meio... a namorada dele também estava junto, queria e falou de comprar. E aí eu fiquei meio assim... cara, é ruim eu ser o chato, né, da festa e falar para ele não compro, porque não tá na hora de comprar mais. Isso aí já subiu demais, tá tendo muita notícia a respeito do Bitcoin, isso não é hora de comprar. Mas eu não lembro, eu acho que ele no final das contas também nem comprou. Teve um primo dele, se eu não me engano, que comprou na época, mas enfim... E aí o que aconteceu, essa conversa que a gente teve foi mais ou menos no final do ano. Eu lembro que, acho que 2 ou 3 semanas depois, o Bitcoin despencou. As pessoas ficaram eufóricas, a queda foi de 70% da criptomoeda em dias. O Bitcoin despencou em questão de semanas. Questão de semanas não, questão de dias ou horas naquela época. E aí é aquela coisa, o problema não é nem você entrar. O problema não é nem você comprar Bitcoin quando está subindo. O problema é você não ter limite, não ter meta para sair. Por exemplo, se você entrar lá, vamos supor, o Bitcoin está $1.000 no começo de janeiro. Vamos pensar, a pessoa vai e compra. Ela poderia ganhar, vamos supor, se ela entra aí com $1.000, ela poderia ganhar $20.000 em um ano. Vamos supor que ela entra com R$1.000, né? A gente... mora no Brasil, ela poderia ganhar R$20.000 no ano. Só que o que acontece? Na maioria dos casos, principalmente para quem não investe, a pessoa fica gananciosa. E aí a pessoa não quer sair da operação. Ela quer ficar até dar. E aí ela acaba perdendo. Esse tipo de operação sem fim não pode acontecer. A pessoa tem que entrar já sabendo com quanto ela quer sair. E sabendo e outra coisa, ela não pode entrar assim pensando, eu vou entrar com 1.000 para ganhar 10.000. No ano é muita coisa. Mesmo que tenha chegado a 20.000 é muita coisa. Não é sustentável a longo prazo. Então a pessoa, até a curto prazo a pessoa ganhar isso, dá para ganhar no curto prazo, dá para ganhar muito no curto prazo. Só que é sustentável? Para você ganhar muito, você tem que arriscar perder muito. Não é sustentável. Porque quando você perde, o seu emocional vai lá pro chão, cara. Você fica... você começa a tomar decisões erradas. Você tenta se vingar do mercado. Aí você começa a fazer análise, enxergar coisas ali no gráfico que não existem. E aí a chance é só de você continuar errando. E aí a pessoa, tem gente que perde tudo num dia, tentando recuperar. Perde tudo num dia, porque o emocional tá abalado, a pessoa fica lá tentando operar. Isso aí a gente vai falar na parte de gerenciamento de risco. A gente não pode sair operando quando a gente está emocionalmente abalado. Nem triste quando a gente perde e nem feliz quando a gente ganha. Até quando a gente fica feliz por ter ganhado, a gente tem que sair do mercado também. A gente não tem que entrar e ficar operando o dia inteiro, porque é muito desgastante emocionalmente. Então foi isso que aconteceu nessa época. Se a pessoa tivesse consciência do que acontece com qualquer operação, ela sairia antes, mas a maioria não sai e a maioria perde por isso.